Fala, galera, muito boa tarde, boa noite, bom dia, depende do horário que você está assistindo a gente. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um conteúdo aqui da Rubro News Futebol Clube. Eu, Júlio Miguel Neto, venho trazendo as primeiras e últimas informações do Clube de Regatas do Flamengo. E olha, as notícias que eu trago hoje são em relação a Jorge André Arrascaeta. A gente fez um vídeo hoje de manhã falando de todo o movimento, o bom jogo que ele fez contra a Gana, os 2 gols. Aliás, isso não acontecia há muito tempo. O último jogador que representou o Flamengo conseguiu 2 gols em Copa do Mundo foi o Zico, nada mais, nada menos do que o nosso Galinho, né? E o Arrasca conseguiu isso nessa edição de Copa do Mundo, né? Fazendo os 2 gols da vitória do Uruguai. Infelizmente não valeu a classificação para a Celeste. Só que falamos também do estádio, falamos dessa bobeira aí do Davidson, que queria fazer gracinha com a Arrasca, mas resumindo, falei, não parem. Mas resumindo, a gente recebeu informações e tem alguns portais, vou minimizar aqui, rapaz, vou botar no silencioso, senão o telefone não para, vocês me desculpem. Mas é isso, então o Arrascaeta, ele, segundo o portal Calcio Mercato, é importante a gente falar isso, porque é um jornal conceituado na Europa, né, um jornal italiano. Ele deu a informação de que o Borussia Dortmund, o gigante europeu, o gigante alemão Borussia Dortmund, né, estaria interessado no atleta Jorge André Arrascaeta. Uruguai, 28 anos, joga no Flamengo. Ele que renovou o vínculo com a equipe rubro-negra esse ano, né, até o fim de 2026, até dezembro de 2026. E o Borussia Dortmund, que já tinha despertado o interesse, né, do futebol, o interesse no futebol do Arrascaeta no final do ano passado, segundo o portal italiano, tem tudo para fazer uma proposta forte no próximo mês, já na janela de janeiro, né, já no mês de janeiro, na janela já do futebol europeu, como eles fazem aquela janela de ajuste, mas eu lembro todos vocês, né? É a primeira vez que a Copa do Mundo está sendo disputada nessa época. Então, geralmente, quando a Copa do Mundo ela para, todos os campeonatos param, e os grandes destaques, eles são movimentados na janela de negociações entre os clubes europeus. Como essa janela de ajuste não tem grandes negociações, essa promete ser uma janela de ajuste diferente. Não só de ajuste, mas também de oportunidade e, de fato, de reforços. A gente sabe que muitas equipes já estão jogando a Champions, então, para jogar a Champions, e vai ter só os campeonatos locais para disputar, mas, mesmo assim, as equipes europeias estão cientes e pretendem, sim, reforçar o seu plantel já na janela no mês de janeiro, né, que não é muito forte para o futebol europeu, para a América do Sul, para o futebol brasileiro, sim, é a nossa principal janela. Para o Flamengo, não. A gente até brinca que o Flamengo é um clube muito europeu dentro da América do Sul, e é verdade. Reparem que até a própria janela do Flamengo ela é mais forte no meio do ano. Infelizmente, não condiz tanto com o futebol, com o nosso calendário, né? O Flamengo sempre tem um pouco mais de dificuldade, quando contrata reforços no meio do ano, a realmente performar o melhor dos atletas. Por exemplo, o Davi Luiz veio no meio de 21. Foi começar a jogar bola só em 22. Mesma coisa o Cebolinha, veio no meio do ano, ainda não está performando tão bem. A gente tem uma esperança que ele consiga render muito melhor do que ele começou a render nesse primeiro semestre, né, dele no Flamengo, no segundo semestre do clube na temporada. Mas, segundo o portal italiano Calcio Mercato, o Jorge André Arrascaeta, né, que tem uma multa rescisória avaliada em quase 40 milhões de euros, geraria em torno de 220 milhões de reais, para você ver o quanto ele é especial, né? Um atleta de 28 anos vai fazer 29 ano que vem. Muita gente diz que não tem mercado de futebol europeu, mas, segundo o portal italiano Calcio Mercato, o Borussia Dortmund, que eu acho, sim, pelo menos eu coloco como um dos gigantes do futebol alemão, ao lado do Bayern de Munique, obviamente, que é o maior de todos. Hoje, com a representatividade também do investimento do RB Leipzig, né, tem outras equipes alemãs tradicionais, né, como Wolfsburg, Werder Bremen e também até mesmo o Schalke 04 e o próprio Bayer Leverkusen, que, para você ver, uma curiosidade, nunca foi campeão alemão, mas é considerado uma equipe com expressão na Bundesliga, né, no campeonato alemão. Né? Mas o Borussia Dortmund, que é torcida apaixonada, né, faz aquela muralha bonita nos jogos do Dortmund,
estaria interessado no futebol do nosso uruguaio, Jorge André Arrascaeta, que foi, mesmo jogando somente uma partida como titular, o destaque da seleção celeste, aliás, culminou na demissão do treinador da seleção do Uruguai. Então, Flamengo que se cuide, né? Então, segundo o portal italiano Calcio Mercato, que é um portal respeitado na Europa, muito respeitado na Europa, Jorge André Arrascaeta deve receber essa proposta em janeiro. Em janeiro. Eu quero a opinião de vocês. Eu quero que vocês falem um pouco sobre essa situação, sobre essa possibilidade. Preocupa você, torcedor? Realmente é algo em que tira do sério, tira do sono você, torcedor do Flamengo? Quero sua opinião. Né? Acho, na minha humilde opinião, né, acho o Arrascaeta um cara fantástico. O seu empresário, vamos lembrar aqui, desculpa, deu um erro aqui. Vamos lembrar, por exemplo, o empresário do Arrascaeta, né, que é o Daniel Fonseca, ele deu uma declaração curiosa antes da Copa do Mundo. Em agosto desse ano, o empresário falou que o futuro do atleta poderia ser discutido após a Copa do Mundo. Vai acabar agora, em dezembro, né, no meados de dezembro. Mas ele ressaltou que, obviamente, o Arrascaeta está feliz no Flamengo, não poderia ser diferente, né? É um jogador que conquista muitos títulos com a camisa rubro-negra, é ídolo, é craque, na minha opinião, o jogador mais importante do clube, mesmo tendo jogadores com muita representatividade, como o Gabigol, o Everton Ribeiro, o próprio Bruno Henrique está lesionado, jogadores com muita musculatura europeia, como Davi Luiz, Felipe Luiz, né? O Arrasca, para mim, é o craque do time, é o cara do time, e o Daniel Fonseca, seu empresário, deixou muito claro que só vai discutir o seu destino após a Copa. Ele não diz nem que sim, nem que não, ou seja, se tiver uma proposta e for interessante, ele vai escutar. Então, eu quero a opinião de você, torcedor, você que está aqui no chat, coloque seu comentário. Se você quiser deixar seu comentário fixado aqui também, eu quero sua opinião. Flamengo perdendo a Arrascaeta. O Flamengo está com muita dificuldade de achar um substituto. E a gente vai falar sobre isso, porque o Vitor Pereira, segundo o Goal.com, a minha amiga Raíssa Simplício, ela já pontuou que o Vitor Pereira já teria analisado algumas carências do elenco e já ajudar a própria diretoria de futebol do clube, departamento de futebol, sinalizado posições em que ele dá como prioridade de reforço, claro, respeitando alguns outros nomes e inclusive alguns movimentos em que o clube de regatas do Flamengo já faz no mercado na bola naturalmente por si só, antes mesmo da chegada do Vitor Pereira ser confirmada. Então o Flamengo corre esse risco, o Arrascaeta é um jogador de excelência, eu vou ser bem honesto pelo futebol que ele apresentou contra a Gana, o futebol que eu estou vendo na Copa do Mundo de muitos meias que são muito baralados, que jogam no futebol europeu, claro, é outra situação, cara. Mas pega o Arrasca e bota no futebol europeu num grande clube, ele não vai perder para ninguém. Eu acho que o Flamengo tem não só o melhor jogador do futebol brasileiro, o melhor jogador da América do Sul, o Flamengo tem um dos melhores meio-campistas, né? Meio-armadores, meio-atacantes do futebol mundial. Eu vejo o Arrascaeta ali entre os 15, no mínimo, 15, 20, 15 jogadores que decidem do meio para frente, né? Claro, respeitando um que é muito melhor, o outro não é tanto, mas eu não vejo o Arrascaeta tão inferior a muitos atletas que as pessoas endeusam, né? Por estar no futebol europeu, endeusando os caras, né? Mas o Arrasca, eu repito, o Flamengo é um clube europeu dentro da América Latina, recebe bem, paga bem, estrutura, é um clube que está sempre disputando títulos, então muitos atletas, às vezes, em vez de jogar numa equipe, com todo respeito, tá? Vai jogar no Valência, vai jogar no Sevilha, vai jogar na Udinese da Itália. O cara joga no Flamengo, é campeão, amigo. Vira ídolo, coloca o seu nome na história do clube. Então, será que é tão ruim jogar no clube? Claro que não, o Flamengo é fantástico, o Flamengo é um dos maiores clubes do mundo, e é a sua força, a sua representatividade, a sua organização dos últimos anos vem fazendo isso cada vez mais notório. Então, é claro, o futebol europeu, se vier para realmente fazer uma proposta do Flamengo, times de primeira prateleira, e eu coloco o Borussia Dortmund como time de primeira prateleira, porque entre as três maiores equipes do futebol alemão, abaixo do Borussia, do Bayern de Munique, óbvio, mas ali brigando com o RB Leipzig, né? E eu coloco ele na primeira prateleira, uma equipe que está sempre disputando Champions e tudo mais, né? Então, se realmente se concretizar uma proposta do Borussia, de qualquer outra equipe que seja, cara, é Euro,
a diferença para o Real, que é o salário do Arrasca é proporcional a Real, cultura europeia, a gente sabe como é que funciona, tem que ser muito bom para o Flamengo, para o clube e para o próprio clube que está fazendo a aquisição. O Flamengo não vai facilitar nenhum tipo de saída, o Flamengo não vai aceitar perder o Arrascaeta, mas se vier uma proposta de 30 milhões, 35 milhões pela idade que ele tem, vai ser difícil, isso aí vai mexer com o jogador. A gente espera, sinceramente, eu espero que essa proposta não chegue do Borussia Dortmund. Informação do portal Calcio Mercato. Cara, e eu tô torcendo que isso não aconteça, porque ele é muito bom, o Flamengo tá com dificuldade de arrumar uma reserva para ele. Imagina ter que arrumar mais 2 nomes. Né? Então vamos torcer aí, eu quero a tua opinião, cara. Com certeza não vai ter uma pessoa para falar que é a favor de vender o Arrascaeta, só os antes, né? Enfim. Então é isso. Galera, antes de passar para o próximo assunto, eu peço para você, deixe o seu like, né? Se inscreva aqui na Rubro News Futebol Clube, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o nosso crescimento. Então faça isso, dê essa moral, deixe o seu like, se inscreva na Rubro News, acione o sino de notificação, né? Para sempre quando tiver conteúdos, lives, vídeos e qualquer outro tipo de horário diferente do tradicional nosso, você ser notificado pelo YouTube. Então é muito importante, detalhe, botão vermelho, branco, preto, que agora muda a cor, né? Mas viu aqui a palavra inscreva-se? Se inscreve, cara, não custa nada. Muitas pessoas não sabem, mas é de graça. Você não paga nada para se inscrever aqui no canal, ajuda muito o nosso crescimento, fortalece cada vez mais o nosso engajamento no YouTube e os nossos alcances, né? Então, se você caiu aqui de paraquedas pela primeira vez, eu peço humildemente, se inscreva aqui no canal. Se você gostou do nosso conteúdo, copie esse link e compartilhe nas suas redes sociais, em grupos de WhatsApp, Telegram, Twitter, Facebook, Instagram, enfim, todas as suas redes sociais. É muito importante para o nosso crescimento. E se você já é inscrito e está sempre deixando o seu like comparando aqui, o meu muito obrigado pela sua confiança no meu trabalho. Né? Vamos começar agora falando... Vamos começar agora não, né? Vamos continuar falando, só que agora, sobre a situação do Vitor Pereira. Segundo o Goal.com, né, da minha grande amiga Raíza Simplício, está fazendo uma bela cobertura lá na Copa do Mundo, o Vitor ele já começa a analisar algumas carências ou dar como prioridade algumas possibilidades de reforços no clube de regatas do Flamengo. Segundo o Goal.com, né, o Gol.com, a lateral direita e um meia ofensivo, com todo respeito também, o Vitor Pereira, eu acho que toda a torcida do Flamengo já detectou isso também, né? Com a saída do Rodinei para o Olympiacos da Grécia, mesmo com o Guilherme Varela, que disputou a Copa do Mundo também com a seleção do Uruguai, vai voltar para cá, assim, como seu compatriota, nosso craque Arrascaeta. O Flamengo tem o Mateuzinho, que vira e mexe tem proposta, já teve sondagens de Cruzeiro, Fenerbahçe da Turquia no meio do ano, esse ano ainda da Nápoles da Itália, né? Falaram que era o Vasco, mas não, cara, o Vasco estava interessado no Mateuzinho do Sampaio Corrêa, não era do Flamengo. Mas o Flamengo tem que estar ligado nessa situação. É jovem, tem potencial, tem mercado, por mais que não vive um bom momento. Não sei se o momento do Mateuzinho é o momento para ele brigar por titularidade. Eu acho que o Flamengo tem que se reforçar realmente nesse setor. O Vitor Pereira pontuou isso, segundo a informação. A gente dá créditos aqui ao Goal. E além disso, no meio ofensivo, né? Alguns amigos e portais também dizem que o Flamengo avança por Anderson Talisca, lembrando que o Anderson Talisca é jogador do Carlos Leite, né? Ele joga no Al Nassr, assim como o próprio Ayrton Lucas, que está emprestado. Houve, parece que uma publicação, eu não sei se foi em Portugal ou nos jornais franceses, de que o Olympique de Marseille, que tem e detém os passes, os direitos federativos do Gerson, estaria de olho também no Ayrton Lucas, e engana-se quem... para negociar com o Flamengo, o Olympique de Marseille, que é o Ayrton Lucas. Gente, o Ayrton Lucas não é jogador do Flamengo, ele está emprestado para o Flamengo. Ele é jogador do Spartak Moscou da Rússia. Né? Mas, pelo que eu fiquei sabendo, o Flamengo já tem muita coisa adiantada e alinhada com o Ayrton Lucas, né? Que é jogador do Carlos Leite. Então, realmente, tem essa situação da Copa do Mundo ainda está em curso. Situações de parcelas, se é 3 parcelas, se é 4 parcelas, como será feito o pagamento, se serão 6 milhões e meio de euros, as bonificações, mas a informação que eu tenho é que está bem encaminhado aí com o Lucas, né? Então, se o Olympique quiser realmente contratar o jogador, vai ter que ser em cima da hora e atravessar, acho difícil, até pelo bom relacionamento, Spartak, Flamengo, Flamengo, Ayrton, Carlos Leite, Flamengo, Carlos Leite, Spartak, Moscou. Tá tudo bem encaixado, né? Uma sintonia interessante entre o lado lateral esquerdo. Agora, em relação ao meia, em que o Carlos Leite também cuida da carreira do jogador, ele está muito bem no Al Nassr, mas segundo o Goal.com, realmente são os nomes favoritos para poder reforçar
o Flamengo, né? O Flamengo já monitorava antes mesmo do Vitor Pereira falar esse nome. A gente já vinha publicando aqui com certa exclusividade sobre o Anderson Talisca, que é um jogador que o clube monitorava e, coincidências ou não, é um jogador que é representado pelo grupo Carlos Leite, pelo empresário Carlos Leite, o que poderia facilitar, ou então aproximar, ou então ter um pouco mais de, podemos dizer, jogo de cintura para ter negociação com o Flamengo. Ele tem contrato até junho de 2024 com a Alnasser, e vamos falar no duro, no grosso modo, só até o meio do ano para ser vendido. Ou vai ser vendido nessa janela agora de janeiro, ou vai ser vendido no meio do ano. Porque no final de 23 para janeiro de 24, ele pode estar um pré-contrato. E aí sair de forma gratuita. E lembrando que a Alnasser pagou 8 milhões de euros junto ao Guangzhou Evergrande, da China. Vamos aguardar. A Talisca tem 29 anos, 1,90 m, é bom jogador, tem um biotipo estilo do Gerson, mas consegue atuar como segundo, terceiro homem, quarto homem, vive um bom momento lá no futebol saudita, no Al-Nassr, e o Flamengo, sim, ele é o favorito, é um dos favoritos em que o clube analisa e vislumbra uma possibilidade de negociação, e agora mais ainda, porque o Vitor Pereira quer um jogador para a posição com a característica dele, e segundo o Goal, também ter sinalizado interessante, né, esse reforço, caso isso venha a se concretizar. Tem uma mosca aqui, que loucura. E outro nome que surgiu, né, foi pontuado pelos noticiários, tá, foi o Lucas Moura. A gente deu uma olhada, e até para ser justo, estou falando com vocês enquanto a gente publica aqui, né, a gente procura aqui, para falar qual foi o portal certinho que falou. O Lucas Moura, ele em momento nenhum, está com 30 anos, ele tem vínculo até junho de 2024 com o Tottenham, da Premier League, clube inglês. Né? Ele disse que em momento algum ele, podemos dizer, ele negaria uma possibilidade de voltar para o São Paulo, só que o São Paulo está com dificuldades financeiras. Né? E ele é sonho de consumo da equipe paulista. Vou beber uma água aqui. Né? Comandada pelo técnico Rogério Ceni, e ele mesmo ligou para o Lucas. Eu lembro que os dois foram companheiros no título da Sul-Americana, né? Na final contra o Tigre da Argentina. E acabou que não aconteceu. Na época, o ex-PSG continuou no Tottenham, né? Com vínculo até junho de 2024. O alto salário do jogador, ele tem 30 anos de idade, é que impede os avanços com o São Paulo. Né? E segundo informações, o Flamengo é um clube que tem condições de fazer a contratação do atleta, né? A informação, ela foi pontuada pelo Mauro Santana, né? Do canal Mauro Santana, também teve repercussão do canal Flamenguista em Portugal, né? Do Cícero, né? Cícero. E a gente foi correr atrás, eu não consegui, não obtive essa informação, se que de fato ele interessa ou não a diretoria do Flamengo, se ele poderia ser esse meia, a gente tanto fala, né? Que é o meia guardado a 7 chaves, bem avançado. Repito, tem contrato até o meio de 2024, mesma situação do Anderson Talisca, que está com 30 anos, tem um salário altíssimo no Tottenham, pouco aproveitado, e segundo apurações dos colegas, o Mauro Santana e o Cícero, né, do Flamenguista em Portugal, acho que é isso, né, o nome do canal, ele poderia, inclusive, ser negociado de forma gratuita. Olha, seria realmente fantástico, porque com contrato até junho de 24, só se o Tottenham se desfazesse dele, fosse desfazer dele e achar que ele não tem mercado na Europa. 30 anos, no Tottenham, nunca tem um histórico de lesão tão grande. Será que não tem uma equipe lá no futebol, sem inglês, né? Porque tá na Premier, está sendo um pouco aproveitado, mas na Europa que queira o Lucas Moura, um futebol russo, um futebol grego, né, holandês, enfim. Mas se viesse para o Flamengo, realmente, de fato, essa informação se concretizar, se realmente for um nome que vier a interessar o Flamengo, seria fantástico. Eu gostaria muito. Acho o Lucas um grande jogador e eu acho que o Flamengo tem que pensar por aí. Né? Anderson Talisca, Oscar, Felipe Coutinho, Lucas, são 4 grandes nomes. Né? Óbvio, o Flamengo não vai contratar todo mundo. É claro que o Flamengo tem uma lista, né, de reforços e, segundo nossos colegas que a gente citou aqui, o Lucas poderia ser um deles. Né? Repito, tem contrato até junho de 24 com o Tottenham, não é um contrato tão curto, né? Mas também é um contrato, não é um contrato tão longo, perdão,
mas é um contrato que de repente dá para você negociar. A mesma situação do Talisca, né? No duro, se o Tottenham quiser vender ele, vai ter que ser até o meio do ano. Dá prioridade ao São Paulo, mas o São Paulo está sem condições, né? Então, se o Flamengo tiver que abrir os cofres, vai começar a analisar realmente. E a gente está falando de 2 jogadores que estão na Premier League. Né? A gente falou do Felipe Coutinho, está no Aston Villa, estão falando do Lucas Moura, que está no Tottenham, para você ver realmente que uma força do Flamengo hoje está realmente num patamar acima, diferenciado na América do Sul. Vocês gostam do nome do Lucas Moura? É bom jogador? Quero a opinião de vocês. Né? Lembrando que o Vitor Pereira realmente pontuou que o Flamengo precisa de um meia. Será que ele já tem ciência dessa lista? Quem seria o favorito, né, do Vitor Pereira? Tem essa situação do Anderson Talisca ser jogador do Carlos Leite, que assim como o Juliano Bertolucci, são os empresários que têm a melhor entrada no clube e um ótimo relacionamento com o departamento de futebol do Flamengo. Então eu quero sua opinião. E aí? É um bom jogador? É um bom reforço? É um nome ideal? Quero sua ajuda. Quero sua opinião. Então, galera, é isso. Coloque aqui nos comentários. Lucas Moura, S para sim, N para não. É um bom jogador? Eu acho que seria uma baita possibilidade. Tem que ver quem o Flamengo vai focar e contratar. Sabe qual é o maior medo? Ainda tem um Gerson, né? Que lá o Pablo Longoria falou que o Flamengo não tem que botar preço no jogador, quem bota preço é o Olympique de Marseille. Cara, tá um jogo de empurro, isso vai se arrastar, né? Aqui tudo indica amanhã, domingo, dia 4, o Gerson teria que embarcar para a França. Vamos ver se ele vai embarcar, se ele vai embarcar sozinho, se o Marcão vai com ele, se o Marcão vai no dia 5, segunda. Vamos aguardar. Acho difícil, em segunda-feira, dia 5, jogo do Brasil. Ou o Marcão embarca domingo, de repente embarca na terça. Vamos aguardar, vamos aguardar. Se tiver informação, a gente passa aqui para você. Mas a viagem dele que estava programada, já com passagem comprada para domingo, dia 4, se você perguntar para mim, eu falei sobre esse vídeo, você garante o embarque dele? A gente garantia. No vídeo de ontem que acompanha a gente, hoje eu já não garanto mais. Ele pode ir como não pode. Mas as passagens estão compradas. Vamos aguardar o que vai acontecer, se o Gerson vai viajar ou não. Se não viajar, meu irmão, isso vai dar um clique no corpo, vai dar uma dor de cabeça. E eu já estou até vendo. Vamos ver. Eu acho que o Gerson tinha que ir, tinha que se apresentar, tomar a multinha dele, para amenizar também a situação, para o pessoal não ficar achando que o Flamengo está aliciando o jogador. Isso aí é coisa dele. Enfim, vamos aguardar. Galera, ó, escaneia esse QR Code aqui ao meu lado, ó, é a Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Profetizou, ganhou, sacou. É a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. E digo mais, época de Copa do Mundo, a Argentina acabou de ganhar a Austrália, um pouco mais cedo a Holanda bateu os Estados Unidos, teremos umas quartas de finais Argentina e Holanda, todo um histórico envolvendo essas equipes, né? Se eu não me engano, na Copa do Mundo de 98, 98 ou 94? Rapaz, eu não lembro, acho que foi 98, né? Com aquele gol do Bergkamp, a Holanda eliminou a Argentina nos minutos finais na falha do zagueiro Ayala. Bergkamp dominou, já dando a caneta, bateu de perdido no ângulo do goleiro argentino, e a Holanda tirava a equipe de Lionel Messi, né? Naquela época, a equipe muito boa da Argentina, também com grandes nomes, né? Aymar, Ortega, Gadiardo, né? E a Holanda de David Bergkamp. É Bergkamp? Não. Agora não sei se é David Bergkamp. Enfim, mas é o Bergkamp, golaço, né? Botou lá no ângulo, e a Holanda eliminou a Argentina. Então teremos um confronto Holanda e Argentina. Então vai lá na Bet Nacional. Você pode fazer a aposta quem vai ganhar no primeiro tempo, quem vai ganhar no segundo, quem vai ganhar o jogo, quem vai passar de fase, se vai ser empate, se vai para pênalti, quantos escanteios. Faça a sua múltipla, cara. É, sem dúvida nenhuma, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Você pode estar clicando aqui no link, se você tiver atividade no QR Code, né? Você pode estar clicando no chat fixado e no link aqui na descrição fixada. Faça seu cadastro na Bet Nacional, são as melhores cotações. E outra coisa, tem vôlei, tem basquete, tem tudo quanto é esporte lá. Vai lá, não perca essa oportunidade não. Então é isso. Mercado da bola do Flamengo agitado. Segundo colegas, Lucas Moura estaria entrando no radar, né? O Mauro Santana e o Cícero de Portugal. Falamos também do Vitor Pereira já dando o seu pitaco nas posições que o Flamengo precisa de reforços. Informação da Raíza Simplício, igual.com, e principalmente a informação mais preocupante e, para mim, mais importante desse vídeo, o portal gigantesco, o portal europeu, um jornal italiano, Calcio Mercato, perdão, informando que o Borussia Dortmund da Alemanha, o gigante alemão, pode estar fazendo uma proposta pelo nosso uruguaio mais brasileiro de todos,
Jorge André Arrascaeta, o craque celeste, o craque da camisa rubro-negra do Mengão. Não torceu para não vir proposta nenhuma. Cega ele, vovó. E que o Arrasca continue com o seu contrato até dezembro de 2026 e ainda comemorando muitos títulos com a camisa do nosso Mengão queridão, mais querido do Brasil. Muito obrigado pela audiência, notícias e excelência aqui. Saudações, forte abraço. E não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva na Rubro News, é de graça. Vamos chegar a 85 mil até o final do ano, eu conto com vocês. Vocês são muito importantes aqui e sempre muito bem-vindos. Beijão, bom sábado a todos, forte abraço. Tamo junto.